E aí, seja muito bem-vindo ao Profissão Barbeiro, nosso evento online. Essa é a primeira aula. Estou muito contente de você estar aqui, muito obrigado mesmo, estou honrado em poder contribuir com a sua carreira. O que eu queria pedir para você é o seguinte, já logo de cara já vou te pedir um favor. Manda aí nos comentários de onde você está falando. A gente vai dar um breve alô para todo mundo e vamos começar com a nossa aula. Outra coisa, quando eu comecei eu não tive acesso a esse evento aqui, a essa parada, essa produção. Então já corre lá, pega um papel e uma caneta que eu tenho certeza que você vai aprender muito. E quando você anota, você potencializa essa experiência de aprendizado. Para quem não me conhece, eu sou Almir Laurindo, barbeiro há mais de 8 anos. Sou professor, educador, direcionador de barbearia clássica. Chame como quiser, mas nesses 3 dias eu vou estar te ajudando com a sua carreira. Independente se você acabou de começar na barbearia, se você ainda nem é barbeiro e quer se tornar, ou se você já é barbeiro há muito tempo. Eu tenho certeza que esses 3 dias vão te ajudar muito. Desde o início, eu, Almir, trabalho com barbearia clássica, porque quando eu vi toda aquela parada, quando eu tive a referência que foi me trazida de uma barbearia de São Paulo e de uma barbearia da Holanda, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim, é com isso que eu quero trabalhar e é isso que eu vou seguir pra minha vida. E aí eu fiz até dar certo. Eu enfrentei um monte de dificuldades, tive um monte de problemas, mas eu consegui me transpor a isso, eu consegui trazer uma evolução para minha carreira e hoje eu posso falar que eu vivo e vivo muito bem apenas de barbearia e de barbearia clássica. Mas fica tranquilo, não se assusta com o termo, que se você não gosta de barbearia clássica, você não quer estar aqui por causa da barbearia clássica, relaxa, eu vou te ensinar conceitos básicos para um barbeiro, para um profissional de verdade. Então, se você quer se tornar um profissional nessa área da barbearia, que a gente tem um mercado gigantesco, continua aqui comigo. A gente montou essa estrutura com muito carinho, eu quis trazer esse evento para vocês dentro de uma barbearia para a gente se ambientar. Aqui na frente eu tenho algumas anotações, eu tenho algumas coisas aqui para eu conseguir extrair o máximo do conhecimento que eu tenho para entregar para vocês. Então, volta e meia, eu vou estar aqui olhando o que a gente preparou para vocês. Então, não estranhem, tá? Se eu direcionar a minha atenção para cá. Eu estou o tempo todo pensando no que eu posso fazer para melhorar essa primeira aula para vocês. Esse evento ele é composto de 3 aulas. E o que vai rolar nessas 3 aulas, Almir? Eu vou explicar o conteúdo de cada uma delas para vocês. Na primeira aula, nessa aula que vocês estão aqui, eu vou te ensinar as habilidades de um barbeiro profissional. E diferente do que todo mundo pensa, não tem nada a ver com técnica de corte. Na segunda aula, aí sim eu vou te trazer toda a base dos 3 cortes mais pedidos na barbearia, no dia a dia aqui, na sua cadeira. E na terceira e última aula, essa será a nossa aula de conclusão. Eu vou te ensinar como lotar a sua agenda e colocar dinheiro no bolso. Que no final de tudo é para isso que a gente veio para essa profissão também, né? Para ganhar grana e trabalhar com o que a gente gosta. Antes de começar, deixa eu te explicar um pouco da minha história, como que eu cheguei até aqui e qual que é esse resultado que eu tô falando para vocês. Hoje o meu faturamento anual ele passa de 6 dígitos. Eu já recebi convites para trabalhar fora do Brasil e em qualquer cidade do Brasil eu tenho carta branca para trabalhar. Essa profissão que vocês estão vendo aqui de barbeiro, ela também pode te possibilitar isso. E foi isso que eu conquistei. Eu já certifiquei, eu não treinei, eu certifiquei mais de 4.000 pessoas nessa minha carreira de 8 anos como barbeiro, nessa minha carreira de 3 anos como educador. Hoje, o meu catálogo de cortes clássicos ele está em mais de 17 países. Em todas as cidades do Brasil, você vai encontrar uma barbearia que tem um catálogo de cortes meu. Só que antes de tudo isso, como que eu comecei lá atrás? Como que foi para mim no começo? Foi esse mar de rosas? Não, com certeza não. Quando eu comecei, era uma incerteza gigantesca. Tinha dias que eu fazia apenas um corte de cabelo. Eu ia daqui, de onde eu estou, de São Miguel Paulista, e andava até a Vila Maria, na zona norte de São Paulo, para cortar um cabelo e voltar para casa com uma comissão de R$ 7,50. E aí eu chegava em casa e minha mãe olhava para mim e falava, mas filho, é isso que você quer? Eu falava, é isso que eu quero e eu vou fazer dar certo. E hoje eu consegui fazer dar certo. Quando eu saí desse salão, que na época não era barbearia, eu fui para um outro lugar. Só que eu não fui trabalhar como barbeiro, porque na época os certificados eles saíam apenas 2 vezes por ano.
E eu tinha que esperar esse tempo para poder conseguir arrumar um emprego, para poder conseguir arrumar um trabalho. Trabalhei como telemarketing de dia, cortava cabelo à noite. Depois de 8 ou 9 meses saí desse emprego e fui realmente para um salão. Na época também não era barbearia. Trabalhei um pouco tempo nesse salão, onde se faziam químicas, relaxamento, luzes, que é pintar aqueles reflexos no cabelo, mas eu já oferecia o meu serviço de barbearia clássica. Depois de um tempo eu inaugurei isso aqui, ó, o Barba Inc. Essa é uma barbearia localizada na zona leste de São Paulo. Muita gente fala que não dá para você trabalhar com clássico, não dá para viver de clássico. Essa barbearia é a prova viva disso. Nós construímos um público dentro da quebrada, dentro da favela. E hoje eles adoram a barbearia. Somos a melhor barbearia do bairro há mais de 3 anos, há mais de 4 anos e continuamos sendo a melhor barbearia do bairro, porque nós estamos sempre nivelados por cima. Esse é o meu resultado, essa é a minha história. Saindo daqui, eu fui para Vila Mariana, zona sul da cidade. Eu sempre me mantive em movimento, sempre estudando, sempre buscando, sempre garimpando conhecimento. Uma técnica aqui, outra técnica ali, sai daqui, vai para lá, melhora faturamento, melhora aprendizado, melhora ambiente, volta, coloca tudo isso aqui de novo, centraliza. Foi isso que eu fiz. Esse processo de aprendizado que eu vou ensinar para vocês aqui, que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês, ele fez parte da minha história, ele é a minha história e vai continuar sendo, porque isso é um conceito de vida. Depois da Vila Mariana, eu fui para a barbearia que eu estou hoje, que é no Brooklyn, na zona sul da cidade de São Paulo, e eu rodo 50 km para poder ir trabalhar. Eu rodo 50 km para conseguir fazer esse faturamento de 6 dígitos no ano. Então tudo vem a partir do momento que você entra em movimento. O fato de você estar aqui buscando conhecimento é o primeiro ponto. Continue aqui, tome as suas notas como eu falei no início da aula e a gente vai passo a passo aprender junto como que você vai conseguir trazer esse resultado para a sua carreira. Se eu fosse ranquear esse verdadeiro ponto de inflexão da minha carreira, um único momento que foi o momento que tornou tudo isso que eu falei para vocês realidade, esse momento foi quando eu decidi estudar, quando eu decidi mudar todo o meu ambiente, quando eu decidi entrar no desconforto, sair do comodismo, da minha cadeira aqui, dos meus clientes, tá ok, barbearia bonita, para ir buscar conhecimento. Esse foi o ponto de inflexão da minha carreira. A partir do momento que eu tive acesso ao conhecimento, que eu tive acesso àquele seminário, aquele workshop de barbearia clássica com o Sr. Farzad, que foi o meu primeiro curso de barbearia, quando eu voltei, eu consegui enxergar tudo diferente. Eu consegui ver o valor que tinha em você sentar para aprender, em você deixar o seu ego no chão, pegar um processo totalmente desconhecido e colocar ele em você, aquela soft skill, aquela habilidade que você junta com a sua habilidade principal para você evoluir. Esse foi meu ponto de inflexão. Foi ali, naquele momento, quando eu me dediquei ao estudo e à aplicação do estudo no meu dia a dia, que as coisas começaram a acontecer. E é exatamente isso que você está tendo acesso agora. Se eu tivesse no seu lugar, se eu tivesse essa oportunidade, eu ia agarrar com unhas e dentes, eu não ia perder um segundo de uma aula. Ah, mas minha mulher tá me chamando, não sei o que e tal. Cara, separa um tempo de qualidade para estar aqui comigo. Porque eu tenho certeza que essas aulas, o Profissão Barbeiro, esse evento online, ele vai crivar esse ponto de inflexão na sua carreira. Que a sua carreira vai existir antes do Profissão Barbeiro e depois do Profissão Barbeiro. E eu posso te falar isso com autoridade, porque eu fiz isso há 1 ano atrás, num outro evento que nós fizemos, muito parecido com esse, com uma estrutura muito semelhante, onde as pessoas crivaram o momento de inflexão, o ponto de inflexão da carreira delas, que foi antes daquele evento e depois desse evento. E você está tendo acesso a isso agora. Agarra com unhas e dentes, anota, aprende e participa desse evento, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir criar o mesmo resultado ou até melhor. E mais pra frente eu vou te encontrar e você vai falar, Almir, o Profissão Barbeiro mudou minha vida. Então vamos lá, vamos pro conteúdo dessa aula. O que é a profissão barbeiro? Qual é a história dessa profissão? Essa é uma das profissões mais antigas do mundo. Há muito tempo atrás, em reinos antigos, o barbeiro já existia. Ele era uma figura de prestação de serviço e de confiança. Era muito comum o barbeiro conseguir transitar entre os reinos. Por mais que esses reinos tivessem conflito,
o barbeiro era quase que um livre acesso de trânsito entre esses reinos. Então pensa que se você, há 1500 anos atrás, fosse barbeiro, você conseguiria sair de um reino para o outro sem ser barrado, simplesmente por ser barbeiro, apenas apresentando as suas navalhas. Não, cara, peraí, eu sou barbeiro, ó, aqui minhas navalhas e tal, posso passar. Não, Almir, beleza, pode passar, já que você é barbeiro, você pode passar. Então sempre foi essa figura de confiança, do cara colocar a lâmina no pescoço de figuras importantes, como os reis, lordes, príncipes, enfim. O barbeiro ele sempre foi essa figura de confiança, ele sempre veio na história da sua profissão com um livre acesso a diversos tipos de pessoas e também funcionava muito como psicólogo, como aquele cara que escutava, aquele cara que direcionava e aquele cara que ia cada vez mais adquirindo experiência, que é o que acontece no nosso dia a dia hoje. Cada cliente que senta na nossa cadeira é um aprendizado novo, muitas vezes uma conversa excelente pode proporcionar um dia incrível pra gente. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês, que faz parte da nossa história, a gente consegue viver hoje. Por exemplo, hoje eu falar, cara, vou trabalhar em outra cidade. Pô, eu sou barbeiro, eu posso ir. Não, eu vou trabalhar em outro país. O único bloqueio que eu vou ter vai ser o idioma. Se eu tiver o idioma em dia, eu consigo trabalhar em qualquer país do mundo. A profissão possibilita isso. E isso é só para provar para vocês que esse conceito de barbearia, de livre acesso do barbeiro, ele se mantém também nos dias de hoje. E aí veio toda essa questão de evolução das barbearias, aí veio a barbearia sanitária, que foi onde nós tivemos que trabalhar com esterilização dos nossos materiais, e hoje nós temos o que a barbearia é hoje. E quais os caminhos que você pode seguir dentro dessa profissão? Tem 3 caminhos que você pode escolher dentro dessa profissão. Você pode ser um autônomo, que é o barbeiro, que é colaborador. O cara que trabalha aqui, o cara que chega, faz o trabalho dele, que é comissionado por isso e que recebe pelo serviço que executa. Esse é um dos caminhos. Um outro caminho que você pode seguir é o caminho de dono, que é quando você abre a sua barbearia, você já tem uma experiência legal, você, vou abrir minha barbearia, apareceu uma oportunidade, vou fazer esse investimento, peguei as minhas economias, juntei uma grana legal, vou montar uma estrutura para mim. Esse é um outro caminho, você é dono. Você pode ser colaborador e dono? Você pode ser barbeiro e dono, no caso? Sim. Você pode sim ser um funcionário da sua própria empresa, entende? Essa é a forma mais sustentável de um negócio quando você trabalha nele. Você precisa receber como funcionário. Não é, não, eu sou dono, mas todo dinheiro que entrar eu vou pôr no bolso. Não é assim que funciona. Depois, mais pra frente, eu explico isso para vocês, ok? Mas esse é um dos caminhos. Você pode ser colaborador, que é o cara que só trabalha, não se preocupa com as questões administrativas, vai para casa, chega, faz o trabalho dele e depois vai para casa. Você pode ser o dono, que é o cara que pode sim trabalhar na cadeira e ser dono também. E um outro caminho que você pode seguir, que é o terceiro caminho, é o caminho do empreendedor. É o caminho daquele cara que investe, o empresário, o dono da barbearia. E muitas vezes ele não tem as habilidades técnicas do barbeiro, mas ele tem a grana e uma visão muito boa de negócio. E aí ele abre uma barbearia, traz ótimos profissionais para trabalhar com ele, comissiona muito bem esses profissionais para mantê-los junto, trata muito bem esses profissionais e fica ali tocando o negócio pela parte mais estratégica. Então são esses 3 pontos que você pode ter na sua carreira. São esses 3 caminhos que você pode seguir na sua carreira. Ou você vai ser um colaborador, ou você vai ser um dono de barbearia, ou você vai ser um empresário, ok? E quais são as características desse universo, Almir? Quais as características do universo de barbearia clássica? Um dos maiores problemas que a gente tem é pessoas entrando na nossa profissão sem entender as características da barbearia. Você já parou para pensar que tem uma galera que trabalha com clássico, tem uma galera que trabalha com moderno e tem uma galera que faz desenho, que faz arte na cabeça? É isso que eu quero explicar para você nessa aula também. O conceito de barbearia clássica, ele é a base. É todas as paredes que constrói a profissão do barbeiro, independente do caminho que ele vai trilhar.
se vai trabalhar com barbearia moderna, se vai trabalhar com um conceito mais artístico de desenho na cabeça. A barbearia clássica são as paredes desse edifício. E não tem como você construir uma carreira de sucesso, um edifício grande e imponente, sem boas paredes. A barbearia clássica ela trabalha com o natural que o cliente dispõe. A gente pega todo o material natural e não altera ele. A gente não maqueia nenhum detalhe e a gente não faz nenhum tipo de química no cabelo. Então nós pegamos o cabelo natural, trabalhamos a sua forma e o melhor encaixe. A barbearia moderna ela é a adaptação da barbearia clássica. Pensa que a barbearia clássica ela está aqui, ó, na base. Quando você vai para a barbearia moderna, você está aqui, você faz a adaptação da base. Essa adaptação da base ela vem com alguns tipos de química, com alguns tipos de maquiagem e ela altera o natural do fio. Seja com processos para alisar o fio, mudando a estrutura, ou com algum tipo de tintura, que seja uma maquiagem, ou reflexos, luzes e tinta para colorir mesmo o cabelo. A barbearia mais artística, né, que é esse estilo livre, o freestyle, é a adaptação dessa barbearia moderna. Esse é o ponto de diferenciação do cara que trabalha com o moderno, mas ele quer ser mais artístico, ele quer trazer desenhos na cabeça, ele quer fazer a Santa Ceia, ele quer desenhar o Neymar na cabeça da galera, ele quer desenhar o Cristiano Ronaldo, o Kobe Bryant, enfim. O que tiver hypado ali no momento, ele vai querer fazer na cabeça dos clientes dele para poder mostrar para a galera. Então você tem essas diferenças na profissão. Agora que você sabe quais são as diferenças, você consegue decidir, pô, qual que eu vou? Para onde que eu vou seguir? Porque quando você está construindo uma carreira, é importante você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Qual que é o seu momento hoje? Perfeito, ok. E qual o ponto que você quer chegar? Sabendo essas diferenças, você consegue trilhar o caminho que você vai precisar trilhar com mais exatidão, errando menos, sem perder tanto tempo numa ramificação que talvez você não gostaria. Como assim ramificação, Almir? Num desses três caminhos. Barbearia clássica, barbearia moderna ou essa barbearia mais artística. Agora que você sabe esses pontos, eu tenho certeza que ficou muito mais claro na sua cabeça a decisão que você vai tomar, qual caminho você vai seguir. E o conteúdo da nossa aula, tá? O suprassumo dessa aula é o que eu vou entregar para você agora. Lembra que no início eu falei que essa primeira aula seria sobre as habilidades necessárias para você se tornar um profissional? É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu vejo essas habilidades como pilares de uma carreira. Quais são os pilares de uma carreira de um barbeiro profissional? O que a gente faz aqui no nosso dia a dia que define um cara que é profissional de um cara que não é profissional? Como que o cliente vê o barbeiro que é profissional? É por causa dessas características. E a primeira dessas características, ela sempre vai estar envolvida com o caminho que o cliente faz dentro da sua barbearia. Imagina que eu vou traçar uma história aqui para você entender sobre essas características e para ficar claro como que você vai colocar elas no seu dia a dia, tá? Vamos colocar como se o cliente tivesse acabado de chegar ali na barbearia. Ele acabou de chegar ali, ele sentou para esperar e ele viu que está tudo limpo e organizado. Essa é a primeira das características, limpeza e organização. Você precisa manter a sua bancada limpa e organizada. Limpeza e organização. Quando o cliente chega, que ele tem essa recepção de limpeza e organização, que não tem aquele monte de cabelo no chão do dia inteiro que você passou cortando, que os seus pentes estão limpos, sua máquina está limpa, sua bancada, o seu espelho está limpo, ele já vê de uma forma diferente. Pô, esse lugar não é bagunçado. A bancada desse barbeiro em si não é bagunçada. E você quer ver um contraste gritante, é quando ele chega na barbearia, tem uma bancada organizada e a outra bagunçada. Ele já te julga ali. A bancada que está organizada já vai falar muito sobre aquele profissional. E a bancada que está bagunçada, para o cliente, já vai falar muito também sobre aquele profissional. Então ele já distingue. Muitas vezes, só pela bancada, ele já pensa, cara, eu não quero ser atendido por aquele cara que deixa aquela bancada desorganizada, não. Aquele cara que deixa a cadeira toda suja, cheia de cabelo. Como que eu vou sentar numa cadeira que já está toda suja de cabelo? O cara nem se preocupou em limpar a cadeira quando ele saiu? Que isso, pô? Então essa questão de limpeza e organização, ela é o primeiro ponto que define um profissional
de um amador. Anda no seu bairro aí. Dá uma volta no seu bairro e perceba que as barbearias que são mais bem posicionadas têm essa organização, essa limpeza. As barbearias, elas têm isso como princípio. Então vamos lá, esse é o primeiro ponto, limpeza e organização. O segundo ponto, adaptação de linguagem. Como assim, Almir, adaptação de linguagem? Quem nunca ouviu falar sobre isso, eu vou te explicar. Chega um cliente na minha barbearia, beleza? Ele já passou ali pelo processo de ver a organização e a limpeza, e eu vou receber ele. E aí, Joe, suave? Tranquilão? Como é que você tá? De boa aí, cachorro? É nóis, só aguarda aí, meu parça. Aí o cara tem 30 anos e entrou de gravata. Almir, mas eu falo assim com todos os meus clientes, porque essa é a minha personalidade, porque eu não vou mudar a minha personalidade, que não sei o quê. Tá, cara, mas e a adaptação de linguagem? Não é porque você fala assim que você tem que falar assim com todos os seus clientes. A partir do momento que você entra na barbearia, você está no trabalho. Você tem que ser profissional. Quando você sai da barbearia, beleza, você pode falar do jeito que você quiser, como você quiser, mas se você quiser ser visto como profissional, se comporte como tal. Então, se chegar um rapaz ali, por mais que ele não esteja de gravata, eu não vou receber ele assim. O cara chegou ali, eu vou falar pra ele, pô, meu, entra aí, fica à vontade, tudo bem? Você quer uma água, quer um café? Pô, legal, você quer cortar o cabelo, fazer a barba? Você tem horário agendado? Perfeito, eu vou dar uma olhada aqui pra você, vou ver qual horário que a gente tem disponível e se dá pra te atender agora. Eu não fui nem aquele cara sem escrúpulos e nem aquele cara, com licença senhor, boa tarde, tudo bem? Como o senhor está? Gostaria de... Não, eu fui imparcial, eu fui profissional. Eu tive uma adaptação de linguagem e essa adaptação de linguagem ela também vem pro cliente durante todo o atendimento dele. O cara tá falando comigo ali todas as palavras, com todas as letras, conjugando todos os verbos corretos, não preciso ser igual a ele. Mas eu também não vou falar, então, tio, você é louco, esse bagulho é foda. Não, cara. Eu tenho que ter uma adaptação de linguagem, porque eu atendo clientes diferentes. Preciso conversar na mesma língua que eles. Eu preciso entregar um atendimento que seja minimamente adaptável a ele. Então, essa adaptação de linguagem é o segundo ponto. É o segundo ponto que faz o cliente te ver como um barbeiro profissional. Como um profissional. Pensa que você vai, sei lá, você comprou um apartamento, você vai mobiliar sua casa. E aí você chama um marceneiro lá. E aí ele chega, mano, então, porra, foda, caralho, não sei o quê. Você já olha e fala, não, cara, calma, que isso, tal. Putz, esse cara aí acho que não vai dar muito bom. Agora, se o cara chega imparcial e profissional, você tem uma outra visão dele, muito provável que você consiga fechar um negócio com ele. Que você aceite isso. Ao invés de você ter aquela aversão, aquele não, peraí, não, calma. Entende? Então, 2 pontos. Limpeza e organização é o primeiro. Segundo ponto, adaptação de linguagem. Terceiro ponto é a atenção. O cliente sentou na sua cadeira, por que o cliente vem na sua barbearia, continua vindo na sua barbearia e não vem em outra barbearia? Antes de começar o corte, pode encostar aqui na bancada e aí você fala pra ele, cara, como que você vai querer o seu corte? Como que você vai querer a sua barba? Enquanto você não entender todos os detalhes do corte da barba, você não começa o corte, você não bota nem a capa. Eu não entendi ainda, cara. Não, mas... Não, calma, vamos lá, me explica aqui. Vamos partir do ponto das laterais? Você quer a lateral mostrando mais cabelo ou mostrando mais pele? Mais cabelo. Perfeito, eu já sei que eu não posso passar a 0 e nem a 1. Beleza. No topo, você pretende pentear ele todo para um lado só ou você pretende dividir ele? Ou você pretende pentear para trás ou para frente? Aí o cara vai te explicar como que ele quer. Ok. Os acabamentos aqui, costeleta e nuca, como que eu posso fazer? Mas faz assim, assim e tal, gosto assim. Eu tô dando atenção para ele. É a mesma coisa de quando você tem um convênio médico e quando você não tem um convênio médico, você vai no hospital público. Quando você vai no convênio médico, a triagem já parece que você está falando com o médico. Por quê? Por causa da atenção. E é por isso que as pessoas pagam um plano de saúde. Esse é o primeiro ponto, a atenção. Então, cara, entrega uma atenção pro seu cliente. Empenhe atenção no que ele está pedindo e direcione ele. Pô, cara, tudo que você pediu faz sentido, o seu cabelo ele encaixa bem para isso e tal, então vamos lá, vamos começar? Agora que eu entendi, vamos começar?
Aí o cara vai falar, pô, perfeito, ele teve uma preocupação de primeiro entender o que eu queria, para depois começar o meu cabelo. Ele não saiu cortando e foi ajustando com o tempo. Ele trouxe essa atenção para o processo. Ele traz essa preocupação, então, pô, esse cara, ele ganhou mais um pontinho ali para ser visto como um barbeiro profissional. Então, para recapitular os 3 pontos, limpeza e organização, adaptação de linguagem e atenção. E aí, durante esse processo, vem o quê? Comprometimento com o resultado. Como que funciona esse comprometimento com o resultado? Na aula de corte, eu vou mostrar isso na prática. Mas aqui, o que eu quero trazer para você é o seguinte. Você começou a cortar o cabelo, você fez todo o corte reto. Você não fez o polimento ainda. Você sabe que tem coisas que pode melhorar, mas você não faz. Cara, você não tem comprometimento com o resultado final. O cara que tem comprometimento com o resultado final, ele vai olhar e vai falar assim, olha, eu vou fazer mais um polimento aqui pra gente conseguir encaixar o seu cabelo, pra você conseguir usar ele e não ter trabalho no seu dia a dia. Isso é uma das coisas que eu falo muito pros meus clientes. Eu falo, cara, se você tiver muito trabalho para pentear o cabelo no seu dia a dia, é porque eu fiz o meu trabalho errado. E aí eu já mostro para ele que eu tenho um comprometimento com o resultado final. E isso é absurdo, porque eu comecei a perceber que nenhum cliente tinha escutado isso. Nunca. Quando eu comecei a falar isso, olha, se você tiver muito trabalho para arrumar o seu cabelo no dia a dia, é porque eu não fiz o meu trabalho direito. Então, eu vou levar um pouco mais de tempo para fazer um polimento no seu corte, para eu encaixar ele do jeito que ele tem que ser encaixado. Mas você não vai ter trabalho no seu dia a dia. Então, quando você vier na barbearia, pode vir um pouco mais tranquilo, que eu vou estar totalmente comprometido com o resultado, ok? Ali, cara, quando eu chego nesse ponto normalmente, o cara já olha e fala, meu, faz o que você quiser, pode cortar aí. Ali ele já tem extrema confiança porque ele já me vê como profissional. Você já chegou nesse ponto do cara olhar e falar assim, não, pode fazer o que você quiser. E não no sentido de, faz o que você quiser aí, o barbeiro é você, eu não tô nem aí. No sentido de confiança. Dele olhar e falar, cara, pode fazer o que você quiser porque eu sei que você vai entregar um bom resultado, que você vai entregar um bom corte porque você é fera. Esse é o 4º ponto. Comprometimento com o resultado. E agora vem o último ponto, a cereja do bolo. Essa é matadora. Independente do lugar que você tiver, independente da cidade, país, região, bairro, se você tiver isso, as pessoas vão te ver como um profissional. Respeito e cordialidade. Esse é o 5º ponto. Essa é a 5ª habilidade que o barbeiro precisa ter para ser visto como profissional. Que é quando o cara chega, você ser respeitoso com ele. Opa, boa tarde, tudo bem e tal. Você ter a cordialidade de oferecer alguma coisa para ele. Você trazer até ele. Ó, cara, seu café. Esse aqui é o seu café e tal. Esperar ele tomar tranquilo. Não, pode tomar seu café aí tranquilo. Pode beber seu café tranquilo, a gente tem tempo. Pega ali de volta, coloca no balcão, ou leva para a cozinha, ou pede para alguém levar para a cozinha. Essa cordialidade do barbeiro, essa atenção que você dá, todas essas habilidades elas se complementam. É a adaptação de linguagem, que você coloca cordialidade nela, é a atenção, que você coloca cordialidade nela e respeito nela, a limpeza, o comprometimento com o resultado final e esse último ponto, né, que é o respeito, cara. Quando você mantém limpo, você mostra que você tem respeito com a sua bancada. Você mostra que você respeita o equipamento que coloca o pão na sua mesa. É o sustento de você e da sua família, você tem respeito com ele. Você não vai deixar uma ferramenta sua suja. É falta de respeito. É falta de respeito com o seu equipamento. E aí quando o cara chega e vê tudo sujo, bagunçado, a primeira coisa que ele faz é pôr a mão. Pentear o próprio cabelo. Quem já passou por isso? Quem já chegou assim, na barbearia, e viu o cara, tipo, passando o pente ali no cabelo e tal, e botando de qualquer jeito lá? Porque tá bagunçado, tá sujo, porque você não respeitou o seu equipamento. Por que ele tem que respeitar? Então, todas essas 5 habilidades, elas se complementam. Limpeza e organização, adaptação de linguagem, atenção, comprometimento com o resultado e respeito e cordialidade. Anota isso, cara. Anota isso. Você tem que ter esses 5 pontos para você ser visto como um barbeiro profissional. E você percebeu que em nenhum momento aqui eu falei de técnica de corte? Em nenhum momento aqui eu falei para você sobre angulação de corte? Não.
Porque essas são habilidades que não tem nada a ver com técnica de corte. Técnica de corte você vai ver amanhã. Hoje você precisa entender isso. Você precisa entender sobre a história da nossa profissão, que é uma história muito foda. Você precisa entender sobre essas habilidades que você tem que ter como barbeiro. E você precisa entender quais os caminhos que você vai querer seguir dentro da profissão e na sua carreira. Dentro da profissão, você vai querer trabalhar com barbearia clássica, barbearia moderna, barbearia freestyle? E na sua carreira? Você vai querer ser um colaborador? Você vai querer ser um dono? Ou você vai querer ser um empresário? Você não precisa começar como empresário, mas você pode se tornar um. Você não precisa começar como dono, mas você pode se tornar um. E você não precisa começar como barbeiro, mas você também pode se tornar um. Esses são os pontos que eu queria trazer para você nessa aula. Esse era o conteúdo que eu queria trazer para você nessa aula. E eu espero que você tenha anotado detalhe por detalhe do que eu falei. Porque na nossa próxima aula eu vou falar sobre técnica de corte. E esse é um dos assuntos mais interessantes, né? Dentro da nossa área, dentro do nosso segmento de barbearia, toda essa união, essa coisa que a gente tem é bonita, cara. Ter todos vocês aqui comigo é bonito. Esse movimento que a gente cria é bonito de se ver. E cada vez isso aqui tem que ficar mais forte, cara. Quando eu comecei a estudar, o fato de ter mais 2 pessoas estudando junto comigo me ajudou muito. Então aproveita, manda esse evento para um amigo seu. Manda esse evento para aquele brother seu que já está começando, ou aquele cara que já começou há um tempo, mas está meio assim, fala, mano, essa aula é foda, você tem que assistir, cara. Isso aqui vai mudar muita coisa para você, porque mudou muita coisa para mim. Traz gente para perto, conversa sobre. Troca uma ideia depois sobre o evento. A gente vai fazer um post lá no Instagram, comenta lá o que você aprendeu, cara. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ler os comentários. É importante pra gente a gente criar essa sinergia, porque quando todo mundo tá focado no propósito, o aprendizado acontece numa velocidade muito mais rápida. Então, vamos chamar gente pra cá, entende? Vamos criar uma cultura dentro da barbearia a ponto de você olhar um corte de cabelo bem feito e falar, ô, dá os parabéns lá pro seu barbeiro, hein, mano, ficou bom pra caramba. Imagina que louco, você tá na sua barbearia e tal, o cliente chega e fala, ô, mano, esses dias aí uns 2 caras me parou, velho, e falou pra te dar os parabéns que o corte ficou maneiro. Porra, cara. Seria incrível você receber essa notícia. Então por que a gente não cria essa cultura? Por que a gente não fala mais sobre o que a gente aprende com o cara que tá do lado? Pô, mas o cara que tá do lado não tá muito afim. Se ele não tá muito afim, arruma outra pessoa que tá afim, cara. Entendeu? Pô, mano, você não quer? Beleza, tranquilo, mas tá sendo incrível pra mim, cara. Tá sendo massa pra caramba. Vira pro outro cara do outro lado e fala, mano, porra, talvez sirva pra você, velho. Vai lá, cara, porque o evento tá legal. O conteúdo que tá sendo abordado tá legal. Tenho certeza que vai te ajudar, que tem coisas que você faz no seu dia a dia, que você tá errando, que o Almir tá falando lá no Profissão Barbeiro. Que ele tá mostrando como que a gente pode se tornar um profissional de verdade. E pra encerrar essa aula aqui, eu gostaria primeiramente de agradecer cada um de vocês por estarem presentes aqui comigo. Falar que eu tô muito honrado com a presença de cada um de vocês e falar que na próxima aula eu vou trazer as bases dos 3 cortes mais pedidos no dia a dia na barbearia. Quais serão esses 3 cortes? Pode falar, diretor? Quais são os 3 cortes? Pode falar? Vai ser o Executive Contour, o Pompadour e um Side Part com um degradê. Então nós vamos trabalhar 2 cortes com tesoura, né? Um pompadour ali todo na tesoura. Vou explicar para vocês o meu processo de corte hoje, que ele é baseado todo numa forma octagonal. Vou explicar para vocês como tirar um Executive Contour de um pompadour. Essa eu tenho certeza que você não sabia. E também vou te ensinar a como fazer um Side Part. Aquele cabelo divididinho com degradê na lateral da 0. Tudo isso vai ser na próxima aula. Então não perca a próxima aula. Eu quero ver você aqui amanhã, no mesmo horário. Já deixa salvo aí na sua agenda. Já anota o que você tiver de anotar, porque amanhã é aula técnica. Amanhã é técnica de corte. Amanhã vai ser corte de cabelo, vai ser texturização, aplicação de pomada, produto, tudo relacionado ao que a gente faz na cabeça do cliente. Beleza? Muito obrigado por estar até aqui e eu te vejo na próxima aula.